Oi pessoal, eu sou o Cláudio Lucchesi e você está aqui comigo e com o Kowalski, hoje perfeito fotógrafo, no Documento Revista Asas, onde você conhece as histórias da história. Hoje nós vamos lá para o Afeganistão, para ver uma das mais ousadas missões de resgate em zona de combate já feitas. Acredita em mim! Quer conhecer isso então? Vem comigo! Bem-vindo a mais um Documento Revista Asas, com o apoio dos nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, Goodyear e o Hangar 33, o nosso jeito de vestir a aviação. Aí, Denis! Não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações e curtir o vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Olha só, o programa de hoje é sobre uma das mais incríveis histórias de resgate em combate de que eu já ouvi falar. Então, senta que lá vem história! E das boas, hein? Jaggeron Fort é um conjunto fortificado construído há centenas de anos no Afeganistão. Ele fica na província de Helmand, a sudoeste, da cidade de Garmsir, na margem leste do rio Helmand. Quando houve a invasão do Afeganistão no início de outubro de 2001, pela coligação militar liderada pelos Estados Unidos, o Talibã converteu Jaggeron Fort, que estava abandonado, é lógico, né, numa fortificação ativa e posicionada, ele é posicionado de um modo muito estratégico, dominando uma das rotas de ligação com o Paquistão. Durante 2006, as forças aliadas vigiaram o forte por meses, concluindo que servia inclusive como quartel-general para certas lideranças do Talibã. Então foi montado um plano para forças terrestres britânicas tomarem a fortificação no início de 2007. Em 14 de janeiro, o forte foi atacado pela artilharia pesada britânica com armas de 155 mm, seguido de um ataque com bombas de queda livre de bombardeiros B-1B norte-americanos. Era a Operação Glacier II. O assalto em si começou ao alvorecer do dia 15, quando 300 homens do 45º Regimento de Comandos da 3ª Brigada de Comandos dos Fuzileiros Navais Britânicos atravessaram o rio Helmand com veículos anfíbios Viking e tanques leves Scimitar, com o apoio de fogo de helicópteros de ataque AH-64D Apache britânicos, além de fogo de artilharia de 105 mm. Era uma tremenda força de ataque e não havia como a guarnição do forte resistir. Mas ninguém avisou isso para os talibãs, que simplesmente continuaram lutando com tenacidade e sem recuar. A Companhia Zulu dos Marines buscou forçar a penetração, através de um rombo numa das muralhas causado pelas bombas dos B-1B. Mas na confusão da luta, um dos veículos Viking abriu fogo, ferindo 5 marines. Quando foram rapidamente evacuados, 4 deles. Olha só, eu estou falando de marines me referindo aos fuzileiros navais britânicos, tá? Enquanto isso, os talibãs continuavam a resistir e acabaram conseguindo resultado. Sob o fogo de metralhadoras pesadas, tudo dos talibãs, a força de marines recebeu ordem de recuar, voltando às suas posições na margem oeste do rio Helmand. Uma derrota, sem dúvida, tá? Bom, com a força britânica reagrupada na base avançada de Camp Bastion, às 8 horas da manhã foi observada a falta do cabo Matthew Ford, de 30 anos, exatamente da Companhia Zulu. Nessa altura, 2 Apaches, que estavam voando sob os codinomes Ugly 50 e Ugly 51, que foram substituir os 2 que tinham dado apoio de fogo ao ataque, chegaram na região, ali na área de Jaggeron Fort. O comandante da missão era o tenente Darren Tom O'Malley, que estava no assento dianteiro do Ugly 50. E no comando do Ugly 51 estava o tenente Ed Massey.
O'Malley identificou o corpo de Ford e, com o sensor de calor do Apache, confirmou que ele estava vivo, transmitindo a informação ao grupo de apoio em Camp Bastion. Nesse grupo estava o sargento-major Colin Hearn, do 45º Regimento, ao qual pertencia a Companhia Zulu de Ford, e Hearn assumiu o comando da missão de resgate. Mas logo surgiu um tremendo desafio. Na área, as forças britânicas não contavam com um único helicóptero de transporte para ir fazer o resgate. Os únicos helicópteros na área eram os próprios Apache do Esquadrão 656, que eram aqueles que tinham ido dar apoio de fogo, a Glacier II, operando do próprio Camp Bastion. Ford estava próximo ao rombo na muralha por onde a Companhia Zulu tinha tentado penetrar. O tempo passava e baixava o combustível dos dois Apaches que, com o seu fogo, vinham impedindo os talibãs de irem até Ford e o capturarem. Então, O'Malley sugeriu que Ford fosse resgatado pelos próprios Apaches, com cada helicóptero levando 2 fuzileiros como equipe de resgate. O procedimento de levar soldados armados externamente num Apache nunca tinha sido feito antes, nem com os dos Estados Unidos. Até existia um procedimento previsto de um Apache pousar para resgatar o piloto abatido atrás das linhas inimigas, um piloto, levando ele externamente, tá? Ou 2 pilotos no caso de resgatar a tripulação de outro Apache, tá? Mas nada similar a uma operação de resgate com os Apaches levando soldados armados. Mas Hearn, diante da falta de opções, aceitou a ideia de O'Malley e ele próprio se voluntariou como um dos 4 do grupo de resgate. Em seguida se voluntariaram o fuzileiro Chris Fraser Perry, de 19 anos, e também da Companhia Zulu, e o também fuzileiro Gary Robinson, e ainda o capitão Dave Rigg, de 30 anos, de um regimento de engenharia, mas que tinha sido também fuzileiro. Estava composto o grupo de 4. Alguns B-1, usando bombas guiadas de precisão, fizeram um ataque preventivo para desarticular o fogo do Talibã antes da chegada do resgate. E alguns A-10 Thunderbolt também deram apoio, permitindo que os Apache, aqueles 2 que estavam lá, retornassem a Camp Bastion. Aliás, olha só, circulou muito a história de que o piloto de um desses A-10 evitou uma tragédia, pois teria havido um erro nas coordenadas passadas para os B-1 e esses quase lançaram as bombas guiadas exatamente onde estava Ford e a área de pouso da equipe de resgate. Graças ao piloto do A-10 que notou o erro de coordenadas e alertou em última hora, se evitou isso. Pousados e reabastecidos os 2 Apache em Camp Bastion, O'Malley e Massey fizeram um briefing com a equipe de resgate, ali mesmo ao lado do Apache de O'Malley. Enquanto então os 4 combatentes se acomodaram externamente nos Apaches, apoiando-se nos suportes de armas. Hearn e Robinson no Ugly 50, olha aí a foto com o O'Malley já no cockpit dianteiro, né? E Fraser Perry e Rigg no Ugly 51. E presta atenção, hein? As fotos aqui são dessa missão mesmo, são as fotos reais do que estava acontecendo naquele dia. E sob o comando de O'Malley, as 2 aeronaves decolaram. O outro par de Apaches já tinha se encaminhado à frente, substituindo os A-10, para manter os talibãs afastados de Ford. 4 soldados dependurados dos lados de 2 helicópteros de ataque, não previstos para levar tropas de jeito nenhum, ainda mais daquela forma, e indo para uma zona de combate numa missão de resgate à luz do dia. Tenta imaginar essa situação. O Ugly 50 ia na frente, voando muito baixo, a 80 km por hora, e a visibilidade era muito ruim, até pela própria nuvem de pó levantada pela aeronave. Chegando aonde estava Ford, O'Malley viu que a área junto do soldado não acomodava o pouso de 2 aeronaves. Ele então deu ordem para que o Ugly 51 não pousasse ali. E ele próprio, O'Malley, pousou dentro
do próprio Forte Talibã, perto daquele rombo da muralha. O seu tripulante traseiro desembarcou junto com os 2 soldados e todos foram lá para perto para ajudar na retirada de Ford, que ia ser acomodado, né, numa plataforma para ser levado por gancho externo debaixo do Apache de Mason. Enquanto isso era feito, O'Malley, lá dentro, com o seu Apache pousado dentro do forte, mantinha os talibãs longe do seu helicóptero, apenas com o canhão móvel M230 do Apache. A operação devia durar o máximo de 2 minutos e meio no solo, mas o tempo passou. Quase sem munição, aos 4 minutos, eternos 4 minutos, enfim, O'Malley ouviu que o Ugly 51 estava decolando com Ford e os seus 2 soldados, né, externamente. Segundos depois, retornou o seu tripulante e os outros 2 soldados, e o Ugly 50 enfim conseguiu decolar. Quando pousaram em Camp Bastion, Ford foi imediatamente levado à unidade médica, mas os seus ferimentos haviam sido fatais e ele não sobreviveu, apesar da bravura dos colegas para resgatá-lo. Porém, o jovem fuzileiro Chris Fraser Perry resumiu muito bem o espírito daquela missão. Abre aspas. Eu queria trazer ele de volta. Eu sentia que tinha de ser feito. E eu esperaria que fizessem o mesmo por mim. Fecha aspas. No dia seguinte, às 7 horas da manhã, houve um breve serviço religioso pelo fuzileiro Matthew Ford. Não durou mais de 10 minutos. Em seguida, os Apache voltaram a decolar para outra missão. Apenas em abril de 2008 é que a fortaleza de Jungle Fort seria tomada, numa operação com uma força de 2.400 fuzileiros navais norte-americanos. Que história, hein, meu amigo? Fala a verdade. Como não fizeram ainda um filme disso? Me explica. E você assistiu aqui no canal da Revista Asas. Não deixe de dar a sua curtida, então, se inscrever e fazer os seus comentários e sugestões. E passa também na nossa loja, né, Kowalski? Assina a Asas e receba no conforto e segurança da sua casa. E aproveita as ofertas da loja online da Hangar 33. Abraço e até a próxima.